Conjectura. Substantivo feminino. Ato ou efeito de inferir ou deduzir que algo é provável com base em presunções, evidências incompletas ou pressentimentos. Sinônimos: hipótese, presunção, suposição. Vinícius estava novamente diante dos ossos quebrados de seu pai. Ele desviou o olhar do que um dia foram as pernas dele e encarou seus olhos vazios, sentindo a apatia dele, como se não estivesse mais ali. Talvez nem fosse mais seu pai. A única feição reconhecível naquele ambiente era a do homem causador daquilo. O rapaz que usava um tijolo maciço vermelho que se encaixava perfeitamente em sua mão, numa pegada firme para esmagar os ossos do joelho de Lauro. Vinícius obedeceu seu pai antes do rapaz nocauteá-lo. Lauro ordenou que o filho se escondesse embaixo de seu carro Shelby, fechasse os olhos e tapasse os ouvidos. Ele assim o fez, com os dedos nos ouvidos e com o corpo encolhido, não moveu sequer um músculo. Após algum tempo, pela primeira vez em sua vida, Vinícius sentiu um misto de curiosidade e pavor. Mal sabia ele que teve sua primeira dose de sadismo naquele exato momento. Mas ele se manteve forte, sentiu seu rosto doer de tanta força que fazia para manter os olhos fechados e sentiu suas pequenas unhas cutucarem o fundo de seus ouvidos. Repetidamente ouviu gritos abafados. Não conseguiu reconhecer de quem eram. Isso começou a deixar ele ainda mais assustado e curioso. Tanto que ele enfiou seus dedos ainda mais fundo pelos ouvidos e notou um líquido quente escorrer pelo seu dedo direito, acompanhado de uma dor tão aguda que era quase imperceptível. O pequeno então tirou rapidamente o dedo de dentro do ouvido e o encarou. Ao ver o vermelho, começou a sentir o cheiro de sangue. Ele se lembrava do odor característico de quando ralou o joelho ao cair de bicicleta. Isso fez ele querer chorar, mas seu pai havia dito que a ordem mais importante naquela hora era não fazer barulho. E ele assim o fez. Ao passo disso, ele começou a perceber que o cheiro de sangue não vinha apenas de seu dedo. A quantidade era muito pequena para isso. Ali, em seu esconderijo, na parte de baixo de um Mustang Shelby, ele havia parado de reparar onde seu pai estava. E quando olhou à volta, a primeira coisa que viu foi sangue. O líquido tocou no cotovelo que encostava no chão. E diferente do seu próprio sangue, este estava frio, quase gelado. Só quando seguiu o rastro vermelho com os olhos e avistou seu pai caído no chão que Vinícius voltou a ouvir os gritos abafados que estavam ali presentes o tempo todo, suprimidos por sua mente. Ele nunca havia visto seu pai gritar, nem quando ele se machucava. Ao olhar para essa situação, ele reparou num som abafado que fazia um tilintar grosso no final, de forma macabramente lenta e veloz ao mesmo tempo. O rapaz estava ajoelhado entre as pernas de Lauro, enquanto aplicavam uma saraivada de golpes alternados em cada joelho dele. O rosto de Vinícius se contorceu e ele colocou ambas as mãos no rosto, sentindo o cheiro do seu sangue já seco na ponta do dedo, agora misturado com o cheiro do sangue de seu pai. Ele sentiu vontade de vomitar, mas a ordem mais importante era não fazer barulho. Lauro gritou novamente, caído onde estava. Ele podia facilmente olhar para Vinícius e o garoto esperava por isso, receber alguma ordem, alguma instrução do que ele tinha que fazer. Mas não, pelos próximos 15 minutos, o rapaz continuou esmagando os ossos do joelho de Lauro, e o mesmo sem pestanejar, nem virou o rosto para o filho. Nos intervalos entre os gritos, Vinícius ouvia novamente o som abafado, logo em seguida o tilintar, agudo, e depois de tanto tempo, ele já não conseguia mais não olhar. Ele via o tijolo junto à mão do rapaz encharcado de sangue enquanto bruscamente perfuravam a carne e batiam nos ossos de seu pai. Lauro já não gritava mais, e num relance de olhar vazio ele encarou Vinícius, que ficou preso numa espécie de vórtice temporal. Ele enxergou o rapaz se levantar pelo canto do olho, viu ele desabotoar, abrir o zíper e retirar as calças de seu pai, passando pelo que um dia foram seus joelhos. Quando ele estava só de cueca, com uma expressão apática, o rapaz se ajoelhou novamente e começou a bater o tijolo maciço vermelho encharcado em sangue nas canelas de Lauro. Dessa vez o som era apenas um tilintar agudo, um pouco menos agudo que o quebrar de ossos anterior.
O som dos ossos se partindo era estridente e fazia Vinícius quase quebrar sua mandíbula num ranger de dentes. Seu pai gritou novamente, um grito mais fraco. Lauro tentou erguer os braços num gesto de agarrão, mas o rapaz bateu o tijolo na frente de seu rosto, afundando seu nariz na fuça. Nesse instante, Lauro já não conseguia pensar direito. O homem havia o nocauteado rápido e com uma força descomunal. Ele só queria morrer logo e deixar seu filho livre do trauma. Ele jurou para si mesmo que não demonstraria mais nada para que pudesse reduzir a visão traumática para Vinícius. Falhou algumas vezes, mas não falharia mais a partir de agora. Ele sentiu sua canela direita latejar e repentinamente o rapaz havia quebrado sua tíbia e a rompido da fíbula. Ele sentiu um dos ossos de sua canela ser empurrado para cima com um impacto, perfurando a parte de dentro da pele de seu joelho, até consequentemente furar e ficar exposto. Ele sentiu sua pele queimar e seus ossos estremecerem, mas ele não gritaria mais. Lauro era grande e forte, mas o outro homem era tão quanto. Sentiu que poderia ter feito diferente, só que agora era tarde demais. Num instante de lucidez ele voltou a ter expressões, e Vinícius reparou, vendo o rosto do pai por entre os dedos. Lauro viu os olhos brilhantes e marejados do filho, pelas pequenas frestas, enquanto sentiu mais uma pancada, agora na canela esquerda, mas ele não gritaria mais. Ele precisava salvar Vinícius. Ali ele sentiu que talvez suas escolhas o tivessem levado àquilo, e nos olhos de seu filho viu quão eles eram diferentes dos seus. Lauro virou o olhar rapidamente na direção do rapaz, que estava ajoelhado entre as suas pernas, golpeando sem parar, e tentou se levantar novamente para tentar golpeá-lo. Como se o mesmo tivesse previsto este movimento, o rapaz jogou o corpo para trás, desviando do golpe, e voltou num golpe, acertando outra tijolada. Dessa vez com a quina do tijolo, diretamente em sua têmpora direita. Ele sentiu seu olho direito saltar de leve para fora da órbita e sua visão falhou. Ao piscar, o olho machucado quase não se fechou. Ele tentou instintivamente pressionar o olho ferido com as mãos, mas percebeu que não conseguia mais se mover direito. Seu corpo não respondia. Ele só conseguia sentir o impacto dos seus ossos sendo esmigalhados e empurrados contra os tecidos de seus músculos, fazendo-o não conseguir processar tanta dor. O rapaz parou ofegante. Dessa vez era possível ouvir sua respiração pesada. Nesta pausa, Lauro encarou profundamente os olhos daquele rapaz que lhe ceifaria. Ele havia demonstrado uma frieza completamente velada. Era como se ele estivesse tendo uma explosão de adrenalina e euforia, mas estava tudo contido por trás daqueles olhos. Esses que expressavam apenas determinação e ódio. Nisso, Lauro entendeu e com sua última gota de força reconheceu que os olhos encharcados em fúria daquele homem eram idênticos aos dele. Num riso esbaforido, ele instalou um silêncio frio e mórbido que fez o rapaz expressar um espanto. Lauro começou a rir. Era quase indistinguível de uma tosse. O rapaz parou de espancar suas pernas pela primeira vez em 20 minutos e o encarou de volta. Sua expressão mudou novamente e se abriu. Vinícius não via seu rosto do ângulo que estava, mas sabia da pausa. Pensou em gritar, mas ele não podia fazer barulho. Lauro viu algo que ninguém mais veria. O rapaz, numa expressão aberta de senho franzido, quase um espanto, foi gradativamente fazendo uma feição de mais genuíno ódio. E ele gritou de uma forma estranhamente parecida com Lauro. Segurou o tijolo com ambas as mãos, ergueu-o acima da cabeça e num solavanco bateu a quina dele no diafragma de Lauro. Vinícius ouviu o som abafado e numa pausa maior um tilintar bem leve, bem mais agudo, quase não mais um tilintar, como se a pancada tivesse perfurado tão fundo os tecidos e os órgãos que tivesse chegado a alguma das vértebras no meio de sua coluna. No meio da coluna do pai de Vinícius. Ele bateu uma segunda vez. Lauro vomitou sangue, mas ainda gargalhando. O rapaz gritou de forma animalesca e bateu uma terceira vez. Vinícius começou a chorar baixinho. Não conseguiu segurar. As palmas das mãos tapavam o seu rosto e encostavam na boca. Ele começou a mordê-las. Sentiu algo tão forte que não pôde segurar para dentro de si. Após quase se fazer sangrar por conta da mordida na palma da mão, ele viu seu pai parar de reagir e vomitar sangue de forma instintiva. Ele viu a face dele virar para ele novamente. Seus olhos ainda estavam encarando o homem, de uma forma que Lauro olhava para cima. Ele viu os lábios de seu pai sussurrarem: "Desculpa." O rapaz segurou o tijolo de uma forma a deixar a maior face para fora, ergueu-o gritando ainda mais alto que antes e bateu ela na lateral esquerda da cabeça do pai de Vinícius, afundando-a contra o chão. O rosto se desfigurou completamente como uma elipse.
Vinícius viu o olho direito de seu pai saltar para fora de seu rosto e o olho esquerdo ser esmagado no impacto. Sem hesitação, num segundo golpe, o menino assustado viu o que havia restado do olho sumir dentro da massa encefálica de seu pai. Vinícius sentiu seu estômago se virar. O sangue de seu pai escorria ainda mais em sua direção, quase chegando ao seu tríceps. Ele sentiu o cheiro se intensificar. O sangue era tanto e saía numa quantidade tamanha que ele sentiu encostar na sua pele ainda quente. Foi nisso que ele vomitou, sem tirar as mãos do rosto. Ele não podia fazer barulho. Ele gorfou pedaços de carne e sentiu algumas ficarem presas na sua traqueia e voltarem. O cheiro ácido de seu suco estomacal preencheu o ambiente e outra ânsia o acometeu. O rapaz começou a bater no pescoço de Laura, que com o rosto desfigurado ainda soltou um som engasgado, como se estivesse ali preso e não pudesse sair por conta própria. Vinícius vomitou mais uma vez, agora uma quantidade ainda maior de dejetos. Ainda sem tirar as mãos do rosto, ele não podia fazer barulho. O líquido ácido que saía de sua boca escorria para o chão. Um pouco entrou em seu nariz, mas dessa vez muitos pedaços congestionavam sua garganta e ele sentiu uma enorme pressão no peito por não conseguir respirar. O rapaz parou de desferir golpes, ainda ajoelhado, deixou o tijolo ao lado do corpo de Laura, encarou o céu estrelado daquela garagem aberta, respirou o ar encharcado em cheiro de férreo de sangue e fechou os olhos. O rapaz ouviu o corpo de Laura emitir alguns sons, como se ele ainda pudesse estar vivo, mas ele já sabia que não estava. Era mais um engasgo do que uma respiração. Ao passo que o som vindo dele reduzia, ele ouviu um barulho parecido vindo de baixo do carro. Vinícius tentou segurar, mas foram movimentos reflexivos. Ele estava sem ar e perto de perder a consciência. Seu corpo tentou salvá-lo fazendo tossir e vomitar sangue, mas sem sucesso. Ele sentiu suas orelhas esquentarem e então caiu da sua posição de lado, ficando de barriga para cima. Não adiantou, ele começou a sufocar ainda mais, tentou resistir tanto à emissão de sons que num impulso flexionou a coluna para cima e bateu a cabeça nas ferragens do carro. Sentiu algo perfurar sua testa, sua consciência se esvaiu dele por alguns segundos até que algo maior que tudo isso o acometeu. Uma mão agarrou seu pé e começou a puxá-lo para fora de seu esconderijo. Seu corpo friccionou contra o chão áspero, ele sentiu parte de seus braços ralarem, então pensou: eu não devia ter feito barulho, desculpa, pai. Ao ser completamente retirado de onde estava, viu um homem de pé à sua frente com um tijolo maciço vermelho ensanguentado na mão direita. Ele colocou o mesmo acima do porta-malas do carro que estava na parte superior da cabeça de Vinícius. O ergueu num movimento brusco, deixando-o de pé com o rosto de frente para o seu peito, virou-o de costas com rapidez, encostou seu peito na parte de trás da cabeça de Vinícius, que começou a apagar por não estar mais conseguindo respirar. Antes que isso ocorresse, o rapaz, com um dos punhos fechados, posicionou entre o estômago e o diafragma do menino, e com a outra mão, embainhando-a, começou a fazer um movimento forte e repetitivo para que Vinícius expelisse a congestão na via aérea. Vinícius não pensou, ele achou que fosse morrer, mas a cada puxão que o homem fazia de seu corpo contra a dele, ele sentia mais líquido e pedaços subindo de sua traqueia, até que num solavanco ele soltou tudo numa poça asquerosa de ácido. Vendo isso, o rapaz cuidadosamente manuseou Vinícius e o colocou recostado ao lado dos pés do corpo de seu pai, no pneu traseiro do Shelby. Vinícius estava caído, não tinha força, sua testa sangrava e ele sentia seus olhos arderem por conta do sangue. Ele viu o rapaz mexer nos bolsos e de relance olhou para o seu pai morto. Eu não consegui, pai, desculpa, pensou ele choroso com lágrimas e sangue escorrendo pelas bochechas. O menino começou a se afogar, ao passo que seu choro ia aumentando. Seu fôlego foi voltando e com isso mais choro, criando uma espiral de sofrimento. O rapaz então encontrou o que queria no bolso. Ele se agachou na frente de Vinícius com o objeto em mãos e virou o rosto do menino em direção ao seu, de forma a encará-lo bem de perto. Vinícius não conseguiu discernir nada além dos olhos daquele homem. Eram muito reconfortantes por algum motivo pelo qual ele não sabia, até consequentemente ele ver o homem mover o objeto, abrindo a lâmina afiada de um canivete feito à madeira. O menino chorou ainda mais e pensou mais uma vez: me perdoa, pai, eu desobedeci, me perdoa. O rapaz então passou o canivete para a parte de trás da cabeça de Vinícius e com a ponta perfurou e fez rasgos precisos na nuca do menino, como se estivesse escrevendo a lápis.
Vinícius chorou ainda mais, fazendo seus sons esbaforidos entre os soluços, e o rapaz se irritou com isso. Mas ele terminou seu trabalho rápido. Assim que o menino sentiu o rapaz se afastar, ele pôs uma das mãos sobre a nuca, na marca que o rapaz havia acabado de fazer. O rapaz viu seu ódio se esvaindo ao encarar o menino. Ele ficou alguns segundos parado admirando-o. Vinícius evitava olhar para ele, não queria ver aqueles olhos novamente. Após alguns minutos, Vinícius sabia que estava sendo encarado e começou a chorar ainda mais alto. Ele percebeu que o homem não o mataria, mas sua presença ali o intimidava. Ele não conseguia sentir nada, só chorar. Foi então que ouviu-se o motor de um carro grande ligar do lado de fora da casa e um assovio estranho se fez tocar. O mesmo se repetiu, como se fosse um padrão, e para confirmar isso, o rapaz também emitiu o mesmo som em assobio. Vinícius ficou com aquilo tatuado em sua cabeça. Após ouvir uma resposta em assobio, o rapaz saiu andando. Vinícius sentia mais sangue sair de sua nuca e foi vendo sua visão escurecer. Ouviu o homem sair pelo portão de sua casa e notou o som daquele grande carro acelerar e sair para longe, deixando a garagem onde estava ainda mais escura. O menino sentiu uma fraqueza tremenda e começou a delirar. Nem conseguia raciocinar direito. Caiu de cabeça no chão para o lado oposto do corpo desfigurado de seu pai, e antes de desmaiar, ele se lembrou daquele som de 4 notas. Aquele maldito assobio que tocara há pouco tempo. Vinícius flexiona os lábios e o replicou aos 4 sons. O primeiro som fino, com a ponta da língua encostando na parte interna dos dentes inferiores e os lábios esticados ao limite para frente. O segundo com a língua em descanso e os lábios fechados em O, como se estivesse em um beijo, e essa sendo a nota mais alta. O terceiro semelhante ao primeiro, mas com um leve estalo na língua no céu da boca e com a nota um pouco mais alta que a primeira. E a quarta era a nota mais baixa, quase um assovio comum para chamar um cachorro. Era assim que Vinícius imaginava. Ao passo que o som em esguicho do sangue saindo do corpo de seu pai era mais perceptível que o seu padrão de assobio clonado repetitivo. Ele quis chorar, e quando encheu os pulmões no prelúdio de se afundar em lágrimas e assobiou, além do sangue, ele apagou como se estivesse gastando sua última energia sem respirar.